Capítulo 3, subtítulo Evangelista. O chamado que pode ser decisivo entre o céu e o inferno. Pecadores se tornando santos, covardes anunciando o evangelho com ousadia, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Estamos no meio de um dos maiores avivamentos da história. Após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, começa o avivamento que inaugura a história da igreja. Atos 2, do 1 ao 4. Conversões em massa e milagres pareciam tomar o ar de Jerusalém. No ambiente desse avivamento, ministros são levantados dentre eles. Temos um homem que nos servirá de modelo para entendermos um chamado tão precioso. Filipe, o evangelista. Atos 21, 8. O único da Bíblia a receber esse título não começou nessa função. Depois de sua conversão, Filipe congregou na igreja, onde os 12 discípulos ministravam, ouvindo os sermões do Pedro e de João. Sendo edificado e abençoado por meio da liderança dos apóstolos, durante esse período a igreja continuava a crescer e com isso um problema surgiu. Viúvas estavam sendo desprezadas na tribulação dos alimentos. Nessa hora, os 12 perceberam que não dava para eles perseverarem em oração, se dedicarem com afinco ao ministério da palavra e servir mesas ao mesmo tempo. Baseados nessa conclusão, os apóstolos decidem chamar 7 homens para trabalhar na diaconia. E eles deveriam ter o seguinte currículo: boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6, 1 ao 7. Entre os escolhidos estava o nosso personagem, Filipe, homem de caráter, sábio, cheio do Espírito Santo, servindo às mesas, ajudando para que o reino de Deus se expanda, até que um companheiro diácono chamado Estevão morre como mártir pelo Evangelho. Desse momento em diante, uma grande perseguição acontece à igreja que estava em Jerusalém. Os cristãos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria. Por isso, dessa perseguição, nosso personagem desce à cidade de Samaria e o dom de evangelista que nele habitava floresce. Atos 8, 1 ao 5. Muitas vezes, perseguições, dificuldades se tornarão oportunidades para que o Deus liberou sobre nós seja liberado aos outros. O homem que um dia foi avivado, agora é canal de avivamento. Filipe anuncia a Cristo e multidões se reúnem para ouvir o que ele dizia e testemunhar milagres que eram operados por ele. Cura, libertação e alegria do Espírito foram liberados sobre aquela cidade enquanto Filipe anunciava as boas obras. No meio desse grande avivamento, seus pais na fé, Pedro e João, ao saber do que acontecera em Samaria, foram lá. Os que receberam a Cristo e foram batizados nas águas por Filipe, agora recebem o Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, Atos 8, de 5 a 17. Após a chegada dos apóstolos e toda essa manifestação do poder de Deus, Filipe, conduzido pelo Espírito, desce de Jerusalém para Gaza num caminho deserto. A multidão e o avivamento de Samaria são deixados para trás porque Deus estava interessado em salvar um homem que passaria por ali. Parado no deserto, o evangelista vê um etíope, o eunuco que era um alto oficial de Candace, que passava em sua carruagem. Ao se aproximar correndo, Felipe prega o evangelho e esse homem é salvo. Após o batizar nas águas, Felipe é transladado pelo Espírito à cidade de Azoto e vai de cidade em cidade, pregando o evangelho até chegar a Cesareia. Atos 8, 26, 40. Filipe, o evangelista é incansável com uma mensagem eterna para vidas perdidas. Subtítulo: Características do evangelista. Ao observar a história de Filipe, percebemos um público-alvo que arde no coração de evangelista: os perdidos. Das multidões da cidade de Samaria, passando pelo eunuco e chegando a cada cidade que ele anunciou o evangelho até a Cesareia, o foco não era edificar crentes, era resgatar aqueles que estavam a caminho do inferno. Repare que o Filipe não se atém a continuar um trabalho de discipulado com aqueles que ele ganhou. Em Samaria, por exemplo, os apóstolos continuam um processo enquanto Filipe é conduzido a outra direção.
Se alguém tem um chamado de evangelista, seu coração pulsa pelos não cristãos. Não é que o evangelista não possa discipular alguém ou não faça parte da igreja. É que, na verdade, seu coração está sempre inclinado para fora das quatro paredes da igreja. O evangelista não despreza o pastor que cuida das ovelhas. Ele apenas reconhece que cuidar de ovelhas é o trabalho do pastor, não dele. Por isso, sua mensagem tem simplicidade de anunciar a Cristo e o evangelho que nos salvou. E descendo no Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Atos 8:5. Não é que o evangelista seja despreparado teologicamente, mas seu chamado é para anunciar as boas novas do evangelho. A palavra evangelista é um grego euangelistes, que significa anunciador, pregador ou proclamador das boas novas. Em sua essência, o evangelista anuncia a boa nova de que fomos perdoados na cruz do Calvário e se aceitarmos esse sacrifício, não precisamos ir para o inferno. O grande evangelista alemão Reinhard Bonk, que tem sido usado em nossos dias para levar a multidões a Cristo no continente africano, certa vez afirmou: Eu prego ABC do Evangelho. Não que eu não conheça XYZ, eu conheço, mas debaixo que os outros colegas pregam. Digo, e repito, e peço perdão ao leitor que ouve. Palavras de Reinhard Buck. Eu prego o ABC do Evangelho. Não que eu não conheça XYZ, eu conheço, mas deixo que outros colegas preguem o XYZ. A obra do reino de Deus não é feita por uma pessoa só. Uma pode anunciar o reino e a outra ensinar verdades profundas do reino. Se você é um evangelista, o que arde no seu coração é levar os perdidos à salvação por meio do anúncio de Cristo. Muitas vezes uns plantam, outros regam, outros podam e outros colhem os frutos, mas o importante é que Deus, que dá o crescimento, e seja glorificado em tudo. Com o propósito de alcançar o perdido pela mensagem, Deus equipou o evangelista com a manifestação dos dons espirituais. Dons de curar, dons da fé, operações de milagres são manifestados constantemente dentro desse chamado. Como vimos, Filipe anunciava a Cristo em Samaria e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8:7. As curas e os milagres do Evangelho são sinais, não para os crentes, mas para os incrédulos. Claro que os crentes podem experimentar milagres, contudo, eles não precisam de confirmação da palavra. Para os perdidos, os sinais confirmam a veracidade desta palavra que foi anunciada. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o acompanhavam. Marcos 16:20. Um exemplo mais contemporâneo dessa verdade pode ser visto no ministério do evangelista T. L. Osborne. Durante uma das suas cruzadas em Porto Rico, na cidade de Ponce, um homem chamado Juan Santos foi curado totalmente de sua paralisia. Juan tinha levado um tiro que destruiu sua coluna e seus nervos abaixo da cintura. Com isso, ele ficou totalmente paralítico de ambas as pernas por 15 anos. Suas pernas estavam encolhidas e insensíveis, eram apenas pele e osso, completamente secas. Desesperado com sua condição, Juan tentou se matar. No entanto, essa tentativa apenas o deixou com uma paralisia em sua língua e garganta. Porém, durante a cruzada, este foi um instantâneo, este foi instantaneamente curado e sua condição devolvia a normalidade. O milagre se tornou um grande sinal, não apenas para sua própria conversão, mas para todos aqueles que ouviram seu testemunho. O caso de Juan Santos faz lembrar o caso do paralítico curado por intermédio de Pedro e João, em Atos 3, do 1 ao 11. Seu milagre atraiu uma multidão e Pedro e João, que por meio do mesmo anunciaram a palavra do Senhor, naquele dia muitos creram, chegando ao número de quase 5.000 pessoas, Atos 4:4. Entenda-nos bem, a fé é na palavra e não nos milagres, e por isso fé pode aparecer, embora nenhum sinal tenha acontecido.
mas os milagres podem atrair a atenção do não crente à verdade da palavra. O extraordinário dos milagres acaba atraindo multidões em volta do evangelista. Como vemos no caso de Filipe, e as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8:6. Apesar de atrair multidões, o evangelista não está preso a grandes quantidades. Na verdade, ele está pronto até a ir a um deserto para falar apenas a um homem que está de passagem em sua carruagem. Muitos são atraídos, mas o coração do evangelista está aonde um perdido está. Existem pessoas que têm um forte chamado aos perdidos, mas não veem manifestações dos dons de curar, dom da fé e de operação de milagres com certa constância. Essas pessoas estão inseridas num ministério de exortação, ou que exorta, ou use esse dom em exortar. Romanos 12:8. Essa palavra exortação em grego é parakaleo, que significa chamar, convidar, consolidar, consolar, fortalecer. Esse dom pode estar, por exemplo, acoplado ao chamado pastoral para consolo, fortalecimento, edificando assim os cristãos. No entanto, alguns não são pastores, mas pessoas com habilidade incrível para anunciar o evangelho, costumamos chamá-los de pregadores. Paulo fala especificamente que, além de apóstolos e mestres, ele também é um pregador. 1 Timóteo 2:7. Um dos sentidos da palavra pregar é exortar. O exortador, o pregador, tem a habilidade dada por Deus através da palavra de chamar, convidar as pessoas a irem a Cristo. Nem toda pessoa que tem um dom de pregar é um evangelista ou um pastor, embora todos os pastores e evangelistas tenham uma certa habilidade para pregar. Aliás, não são apenas os pregadores que são confundidos com os evangelistas. Em algumas denominações, o título de evangelista é usado para alguém que auxilia o pastor. Alguém que se promovido por um dia por, Digo, alguém que, se promovido, pode um dia se tornar pastor. No entanto, fica claro pelo exemplo bíblico que Filipe não precisou ser promovido a pastor para ter o seu chamado valorizado. Embora o evangelista possa trabalhar dentro da equipe de evangelismo da igreja local e servir outras áreas, existe claramente nele uma tendência a ser mais itinerante, em cruzadas, praças, hospitais, presídios, cultos evangelísticos, entre outros. O evangelista está sempre indo atrás das almas perdidas. Em sua própria cidade ou percorrendo outras cidades, até mesmo outras nações, o evangelista está sempre em movimento, buscando cumprir seu chamado. Você é um evangelista? Subtítulo: Você é um evangelista? Cremos que muitos dos que leem agora essas páginas sentiu seu coração aquecer com a história de Filipe. Outros ainda têm dúvidas se este realmente é seu chamado. Em oração, observe se essas características se encontram em você. Primeira característica. Embora tente pensar apenas em crentes, seu coração está voltado aos perdidos. Segundo, tem inclinação genuína e habilidade para falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Terceiro, manifestação constantes dos dons de curar, dom da fé e de operações de milagres. Se o seu coração queima pelos perdidos e você ama falar a respeito de Jesus, que Jesus fez por nós na cruz, mas ainda não vê a constância de manifestação de alguns dos dons descritos acima, continue buscando e servindo o Senhor na igreja local. No devido momento, Deus pode manifestá-los por meio de você. Aqueles que estão perecendo sem ouvir o evangelho estão em direção ao inferno. Estão esperando a manifestação do seu chamado evangelístico que os conduzirá ao céu. E ele deu uns apóstolos, outros a profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4:11.